Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele tem nos concedido nessa noite, para que hoje nós viemos ouvir, obedecer e praticar a palavra do Senhor. A palavra é aquela que salva, que cura, que liberta, que transforma, que direciona a você a viver o melhor de Deus nessa terra. Porque eu, você, nós estamos debaixo da promessa de Deus. E aquele que prometeu a mim, a você, ele é fiel e ele cumprirá no tempo determinado e em cada esforço que eu e você fizer para o reino de Deus. Livro de João, do seu número 20. Livro de João, do seu número 20. Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Senhor e Salvador eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor, estamos nós aqui dentro deste lugar, dessa casa, dessa sinagoga, desse templo, dessa igreja, a qual foi consagrada a Ti, Senhor. Tudo, Senhor, que nós fizéssemos, Senhor, neste lugar, tudo, Senhor, é para Ti, Senhor. Senhor, tira todo empecilho, Senhor, da Tua palavra. Deixa, Senhor, os ouvidos sensíveis, meu Pai, para que eles possam entender, compreender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que através, Senhor, dessa mensagem, vida, Senhor, possa se posicionar como verdadeiros adoradores de Cristo, aqueles, Senhor, que adoram em espírito e em verdade, meu Pai. E a verdade só vem através da Tua palavra. Por isso, Senhor, eu entrego, Senhor, o Teu povo nas Tuas mãos, e o Espírito Santo conduz, assim como o Pai já determinou nessa noite para nossas vidas. É tudo isso que eu e nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esse primeiro versículo, nós vemos que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, onde o Senhor, aos olhos humanos, ainda estava lá. Só que quando ela chega no sepulcro, automaticamente ela vai se deparar com algo a qual ela não pensava que ia acontecer. E quando ela chega lá, a Bíblia relata, deixa bem claro, que a pedra ela foi removida. E eu quero iniciar essa palavra fazendo a primeira pergunta para a amada igreja. O que nessa noite precisa ser removido na sua vida? A Bíblia vai dizer que a fé por ouvir
e ouvir a palavra de Deus. É isso que eu, você, nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra de Deus. Só que para nossa vida gerar milagre, é necessário que nós tiremos algo que não foi Deus, nem Jesus e nem o Espírito Santo que colocou. Ao decorrer da nossa caminhada, nós emprestamos o nosso ouvido em vez da palavra de Deus, mas para o que está acontecendo. E acaba você tomando posse daquilo que não era para você tomar. E é por isso que muitas vezes nós estamos carregando carga, sofrendo, porque tomamos posse daquilo que não era para ser. E é por isso que é necessário que primeiro tiremos a pedra para que você possa ver ou realizar o sobrenatural do Senhor na sua vida. Então, quando nós deparamos com Maria Madalena era aquela mulher que tinha 7 espíritos, ou 7 demônios sobre a sua vida, que estava atribulando ela. Mas um dia, como eu, você, ela teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou a vida dela, como o Senhor tem mudado a minha e a sua vida. Assim creio eu, porque a minha Jesus mudou e transformou e ainda continua mudando e continua transformando, porque todos os dias da nossa vida nós precisamos ser transformados, precisamos ser libertos, precisamos ser curados, e isso só vai acontecer se verdadeiramente eu, você, nós se entregarmos para o Senhor Jesus de verdade. Então, quando nós olhamos para essa mensagem, nós vemos que Maria Madalena, ela chega ao sepulcro, a pedra está tirada. E automaticamente, no verso 2, vai dizer que correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhe: levai o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Vou repetir uma mesma frase. A fé é pelo e ouvir. Jesus tinha falado que era necessário que ele morresse. Ele também falou que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então, muitas vezes, diante das situações, nós esquecemos o que a palavra tem nos direcionado. Muitas vezes nós ouvimos, mas não praticamos, porque ouvir para Deus é praticar. E quando você não pratica, nada acontece na sua vida. Mas quando Jesus falou que iria ressuscitar, nós vemos que era um motivo para que Maria Madalena não se preocupasse. Porque verdadeiramente se cumpriu a palavra de Jesus no meio do povo dele. Só que no verso 3, quando ela vai até os discípulos para trazer essa mensagem, verso 3 diz assim: então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. Quer dizer, eles foram ver com seus próprios olhos. Só que interessante que a Bíblia nos ensina, ao livro de Hebreus, que a fé era algo que a gente não vê, mas aquilo que a gente acredita. E muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos e não sabemos como nós colocamos a nossa fé em prática, porque fé é algo que veio do céu para a terra, algo que veio de Deus para nossas vidas. Nosso papel é nós aumentarmos a nossa fé. E para nós aumentarmos a nossa fé é necessário nós orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que você não venha errar, para que você possa ter ferramenta, para que você possa enfrentar todas as artimanhas do nosso adversário.
E a Bíblia também nos ensina a nós orarmos sem cessar. Não é somente orar quando nós estivermos na igreja, porque a oração é algo particular, é algo íntimo entre a terra e o céu. É por isso que no livro de Mateus 18 vai dizer: tudo que eu, você, nós ligamos nesta terra será ligado no céu, quando há uma concordância. E é isso que nós vamos ver diante dessa mensagem. Então a Bíblia vai dizer que Pedro, ele sai juntamente com seus outros discípulos para ver verdadeiramente esse fato. E no verso 4, vai dizer que os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Olha só que interessante. Você já parou para pensar em nossas caminhadas? Quando nós olhamos para aquilo que Jesus ele tem nos ensinado, para a gente andar 2 em 2. Só que aqui nós vemos que está sendo em prática isso, porém um correu mais do que o outro. Só que na caminhada de Jesus, não queira você correr mais do que o outro, porque automaticamente você vai ter que parar no mesmo lugar. Então não adianta você querer ser mais do que o outro. Jesus chamou cada um para um ato. E cada ato há uma necessidade e você tem que cumprir o seu papel. E é por isso que quando nós vemos que esse discípulo ele corre mais do que Simão Pedro, e ele vai chegar primeiro. Isso não quer dizer que você chegando primeiro, você não estiver na direção de Cristo. Se você não tiver a sua mente aberta, você não vai ver aquilo que o Senhor ele quer para mim e para você. Só que quando nós olhamos no verso 5, olha só que interessante. E baixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Olha só que interessante. Maria Madalena, quando ela vai ao sepulcro, ela vê que a pedra foi removida e ela vê que o corpo de Jesus não está lá. Esse discípulo de Jesus, ele vai um pouco mais além. Ele vê que verdadeiramente a pedra foi removida, ele vê que o corpo de Jesus não está lá, e ele também vê que os lençóis estão no chão. Quer dizer, ele viu algo a mais que Maria. Só que aquilo que Deus, ele nos chamou, ele chamou eu, você, para nós ir mais profundo. Ele não chamou eu, você, para ficar no raso, ficar da mesma forma. Ele quer que você conheça mais e mais dele. E para você conhecer mais e mais dele, você tem que se entregar verdadeiramente a ele. Então, o verso 6 vai dizer assim, ó. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia. Chegou, pois, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Quer dizer, já fez algo que Maria e o outro discípulo fez. Ele entrou. E quando ele entra, ele viu no chão lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Olha só que interessante. Por mais que você esteja em primeiro lugar, você apenas só identificou 2 coisas. O segundo discípulo, ele identificou 3 coisas. Só que o primeiro e o segundo não entrou. Pedro chegou por último. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então não tenha pressa para o reino de Deus. Quando você for fazer algo, faça com amor, com dedicação, com perfeição. Porque é isso que Deus ele consta sobre as suas obras, para que você seja justificado no grande dia. Então não tenha pressa, faça conforme as suas forças, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos que Pedro, ele vê algo mais além do que Maria Madalena
do que os seus discípulos. Ele vê que o lenço ele está enrolado à parte. Isso significa que alguém o dobrou, alguém o guardou. Quando nós levantamos, pelo menos eu tenho esse costume de dobrar o lençol para que deixe tudo certinho. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Isso significa que você está vivo. Isso significa que ele ressuscitou. Só que interessante, olha só, então entrou também um outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Só que a fé não é necessário você ver para crer. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo dias que as pessoas só creem quando ela vê o milagre, quando ela vê a solução. E isso automaticamente não agrada a Deus, porque Deus, Ele quer que eu e você exercemos a fé naquilo que nós vemos. Porque Jesus, Ele vê a gente não como a gente vê Ele. Se Ele fosse nos julgar, hoje eu e você, nós já estaríamos condenados. Porque todos os dias da nossa vida nós erramos, nós falhamos. Mas a graça, a bondade, a misericórdia dEle tem nos sustentado. Só que vai chegar uma época que essa bondade, essa graça, ela vai acabar. Ele não vai poder mais nos advogar. E isso é que nós temos que prestar atenção nos atos que nós estamos fazendo, nos atos que nós estamos praticando. Aí o verso 9. Porque ainda não sabia as escrituras que diz que é necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Aí eu faço a minha segunda pergunta. Era o momento de Maria chorar? Sim ou não? Não era. Por mais que a Bíblia nos ensina, bem-aventurados ou bem-abençoados que choram, porque serão consolados pelo Espírito Santo. A Bíblia também fala no Eclesiastes que existe um tempo determinado. E nós temos que identificar o tempo certo de chorar e o tempo certo de se alegrar. E esse não era o momento de choro para Maria, era o momento de alegria, porque Jesus ressuscitou. Só que hoje nós estamos vivendo dias que pessoas estão tomando atitude como Maria. Em vez de estar se alegrando, em vez de estar sorrindo, está chorando, porque não entenderam o tempo certo de você fazer aquilo que é necessário no momento certo. Você quer dar um exemplo? Quando Maria e Marta mandam um mensageiro até Jesus dizendo, olha, seu amigo está doente, seu amigo está enfermo. E mesmo assim Jesus, ele ouviu, ele tomou posse, mas ele ficou 2 dias lá. Interessante que quando Jesus ele amava, ele poderia voltar, mas não voltou. Por quê? Porque o espiritual está sempre acima da razão. Ou melhor dizer, o espiritual sempre está acima da emoção. Então nós não podemos trocar a razão pela emoção. Então quando Jesus ele fica mais 2 dias lá, ele estava fazendo a obra do Senhor. Então ali não era momento de choro, mas era momento de alegria, momento de completar a obra do Senhor. E é isso que Jesus ele está fazendo sobre a vida dos discípulos, sobre a vida de Maria. Só que Maria, ela não entendeu, era por isso que ela estava chorando. E não era momento de choro, era momento de se alegrar, porque se cumpriu a palavra do Senhor. Só que muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, tomamos até posse, só que se passa o tempo nós esquecemos. E essa alegria, que era para estar constante, começa agora a ser afligida, ser amargurada, começa a vir a tristeza. Por quê? Porque não chegou o tempo determinado daquilo acontecer na sua vida. E isso vai entristecendo o seu coração. E é por isso que eu sempre digo que a palavra de Deus, ela tem que ser o fundamento das nossas vidas.
Aqui está todas as perguntas, aqui está todas as respostas, aqui está todas as saídas. E é por isso que ele nos ensina nós a praticarmos, a lermos ela, para que isso venha a ser fundamento para nossas vidas, para que nós não venhamos passar por lutas e por dificuldade e se prostrar diante das lutas e das dificuldades. Só que hoje nós estamos vivendo o evangelho torcido. Nós estamos vivendo um evangelho de prosperidade, mas o evangelho de Cristo nunca foi prosperidade sobre nossas vidas. O evangelho de Cristo sempre foi sacrifício, sempre vai ser sacrifício. A nossa recompensa, a nossa alegria, a nossa riqueza não está nessa terra que foi prometida lá no tempo de Abraão, no tempo de Moisés e Josué. Não, nós estamos debaixo de uma promessa. E essa promessa foi Jesus que disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. É essa morada que nós temos que focar, porque essa morada, por Abraão, por Josué, nós já conquistamos. No Gadá é a conquista que Deus falou lá no passado para homens de Deus, e hoje nós estamos desfrutando. Só que nós temos que entender o que é passado, o que é presente e o que é futuro. É por isso que eu tenho sempre o costume de dizer que o louvor é algo tremendo, porque o louvor ele vai acalmar a nossa alma, mas ele não é o fundamento. A revelação é bom porque nos dá força, nos dá alegria, mas ela também não tem fundamento. Por quê? Porque muitas vezes quem transmite não sabe discernir o presente, nem o passado e nem o futuro. É por isso que muitas pessoas estão morrendo na fé, porque transmite algo, ela pensa que já é no presente, ainda é lá no futuro, e quando vê que não está acontecendo, está morrendo aos poucos pela fé. É por isso que eu digo, baseia sempre na palavra de Deus. Ela é o sustento, ela está presente, ela está no seu futuro. E o que nós estamos vivendo é o presente e é o futuro, para nós alcançarmos a promessa de Deus. Então nós vemos que Maria, ela está chorando. E não era mais momento de choro, mas era momento de alegria. Só que Jesus ele tem um cuidado sobre os seus filhos. Porque olha Maria como uma mulher que estava cheia de gratidão. Porque Jesus fez algo que ninguém poderia fazer sobre a vida dela. E quantos nós passamos pela mesma coisa que ela, que Jesus fez algo que homem, mulher, ciência não conseguiram fazer. E esse é o motivo de nós todos os dias nós sermos gratos a Deus. Grato pelo fôlego de vida. Grato por eu ouvir, falar, andar, movimentar. Grato por eu ter uma moradia, ter uma família. Isso é uma recompensa que não tem fim sobre mim, sobre você. Só que muitas vezes nós esquecemos de ser grato a Deus. Ou tiramos só um período de 5 minutos, 10 minutos, ou acordamos dizendo, Senhor, obrigado. Isso não é o suficiente. Isso não é gratidão para Deus. Gratidão foi o que Ele fez, dando o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não sendo merecedor, mesmo sabendo que nós ia errar, mesmo sabendo que nós ia falhar, mesmo sabendo que nós ia fracassar, mas mesmo assim, Ele enviou, porque mesmo assim Ele acredita em mim e você. Só que o que eu e você estamos fazendo, o que você está fazendo para o reino de Deus, o fim está chegando, mas o que eu e você está fazendo? Tem um louvor da harpa que diz assim, ó: posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Faço minha terceira pergunta. Quantas almas você já se apresentou a Jesus hoje? O que eu e você temos fazendo para o reino de Deus?
Porque aqui a palavra de Deus vai dizer que Ele sacrificou por mim e por você. Será que verdadeiramente nós estamos sacrificando? Será que verdadeiramente nós estamos sacrificando na casa do Senhor? Eu tenho o costume de dizer que quando eu adentro da porta para dentro, eu aperto o interruptor, desligo do mundo. E aperto o interruptor da luz. Porque a Bíblia diz que eu, você, nós somos a luz do mundo. Como a luz do mundo, nós temos que fazer a diferença para o reino de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que estando ela por chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ela sabia que Jesus não estava lá, mas mesmo assim ela abaixou ao sepulcro. Verso 12. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus Cristo, um à cabeceira e ao outro aos pés. Olha só que interessante, pastor. Um à cabeceira, que significa cabeça, e outro aos pés. É por isso que a Bíblia, ela deixa bem clara, afirma, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme. Quer dizer, acampa ao redor daqueles que obedecem. Acampa ao redor daqueles que sacrificam para o reino de Deus. E quando você sacrifica a sua carne, a sua vontade para o reino de Deus, é por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Quando verdadeiramente você se entrega a Ele. Quando verdadeiramente você está no caminho dele. Não é à beira do caminho, é no caminho. Porque no caminho há verdade. E se há verdade, automaticamente há vida e vida com esperança para você. Então, quando ela baixa, ela vê 2 anjos, um à cabeceira e ao outro pés. E disseram eles: mulher, por que choras? Mais uma vez: mulher, por que tu choras? Entenda o momento que não é para chorar. O tempo que Maria está ali, assentada, olhando e chorando, era o tempo de ela estar se alegrando com os discípulos. Era tempo de festa. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Era tempo de força, era tempo de energia, era tempo de prosseguir, porque Jesus não está morto. Só que nos dias que nós estamos vivendo, Jesus ressuscitou, mas muitos de nós estamos mortos. É por isso que quando nós vemos lá em Efésios, se eu não me engano, 5,14, vai dizer assim: desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos, e Cristo resplandecerá. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas vêm para a casa de Deus, mas estão mortas. Como diz lá no livro Apocalipse, o morto vivo está vivo, mas está morto espiritualmente. E Jesus, nessa noite, através dessa palavra, quer cessar esse choro, quer trazer vida para você. Só que para isso você tem que se posicionar. Assim como o anjo falou para ela: mulher, por que chora? E ela disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Você vê a importância de você estar ligado com Jesus Cristo? Maria Madalena andava com Jesus, foi curado por Jesus, mas devido à circunstância, ela não reconheceu Jesus. Quantas vezes nós estamos debaixo de uma luta, debaixo de uma dificuldade, e quantas vezes mensagem vem até nós, palavras vêm até nós, mas nós não queremos receber. E é por isso que ela não reconheceu Jesus.
Só que Jesus, Ele insiste em nós. Mesmo nós não sendo merecedor, mas Ele insiste. É por isso que no livro de Apocalipse 3:20, se não falha a minha memória, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, então eu entrarei e com ele cearei. Quer dizer, se você ouvir, abrir, não basta só ouvir, tem que abrir. E quando abrir, ele vai entrar. Se ele entrar, você tem que deixar ele fazer o que tem que fazer. Simples. Porque senão nada adianta nós estarmos aqui. Se você não deixar o Pai, o Filho e o Espírito Santo dirigir a sua vida, sua família, seu sonho, nós estamos perdendo tempo aqui. É difícil falar isso, mas é algo verdadeiro. É mais fácil você estar no mundo. O mundo traz alegria? Traz, sim. Só que é uma alegria que tem a data determinada para acabar. Mas com Cristo não. É uma alegria sem fim. A alegria pode terminar aqui, mas vai iniciar na terra prometida, aonde só vai entrar aquele que perseverar até o fim. Não adianta você iniciar, não adianta você ir no meio, só vai tomar posse aquele que chegar até o final. Verso 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Mais uma pergunta de novo. Primeiro anjo pergunta. Segundo toque, Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? Você lembra de Ana? Quantos anos Ana não chorou? E muitas pessoas estão chorando porque não estão entendendo o propósito de Deus. E existem pessoas que nem sabem qual que é o propósito de Deus sobre a sua vida. Está na hora de nós despertarmos. Está na hora de nós descermos lá na casa do oleiro, para nós ser refeitos, para abrir a nossa mente. Aí a Bíblia vai dizer, verso 15, disse-lhe: mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não te detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e o vosso Pai, meu Deus, e o vosso Deus. Olha a humildade de Jesus. Ele venceu o nosso adversário, foi na cruz do Calvário. Ele poderia bater no peito e dizer: ele é meu Deus. Só que a humildade dele não, ele compartilhou com Maria. O meu Deus é o seu Deus. E quantas pessoas têm batido no peito, dizendo que eu sou, que eu faço? Só que a Bíblia nos ensina que aquele que se humilhar a si mesmo, ele será exaltado. É por isso que Davi, ele vai dizer para Deus: olha, tira tudo que você quiser, reino, mulheres, palácio, tudo, mas não tira o teu espírito. Porque sem Ele, eu e você nada somos, nada seremos, nada teremos. Mas com Ele, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos: eu e você, nós não somos vencedores, não somos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aí a Bíblia vai dizer, então, no verso 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram e que eles disseram isso. Chegando, pois, à tarde naquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, olha só, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. E chegou Jesus e pôs no meio e disse-lhe: paz seja
convosco. Interessante que toda vez que alguém sobe nesse altar, eles vão transmitir essa paz. A paz seja contigo, shalom, graça e paz. É tudo o mesmo significado. Significa que a paz seja contigo. Então, quando nós tomamos posse disso, verdadeiramente a paz vem sobre nossas vidas. É por isso que quando nós lemos lá no livro de Filipenses 4:7, diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que entendimento é esse? Humano. Entendimento humano. Aí vai dar a certeza, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Por quê? Nós necessitamos dessa paz. Porque se não houver a paz de Deus, nós vamos ficar uma vida atribulada, uma vida angustiada, uma vida sem direção. Você quer ver algo interessante? Repara numa folha seca caída de uma árvore. Ela vai aonde o vento levar. Ela vai aonde a pessoa varrer. A pessoa pega, muitas vezes queima. É isso, eu e você sem ele. Nós podemos nos comparar como uma folha seca, sem vida, sem esperança e sem direção. E é por isso que nós precisamos dessa paz. Essa paz que tranquiliza a nossa mente. Essa paz que nos traz a segurança. É por isso que essa paz tem que permanecer intacta sobre nossas vidas. Essa paz, ela faz uma transformação em nossas vidas. Pode acaso estar desmoronando. Pode vir a luta e a tempestade. Você vai estar tranquilo. É por isso que no livro de Salmo 3:5 vai dizer que em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, podes habitar em segurança. A única segurança que tem para mim é você, Jesus. Sem Ele, não tem como você ter segurança. Sem Ele, não tem como você ter saída. A saída continua sendo Ele. Por Ele, para Ele, tem que ser todas as coisas da minha vida e da sua vida. Verso 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Quando Jesus ele aparece diante da casa, interessante que as portas estavam fechadas. Só que por Pai, por Filho e por Espírito Santo, não precisa de porta. Não precisa de barreira, não precisa de parede, não precisa nada. É por isso que a Bíblia afirma que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Em qualquer lugar dos quatro cantos da face dessa terra que você for, Ele vai estar lá. É por isso que Jesus prometeu, é uma promessa, que Ele estará comigo e contigo todos os dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos com fôlego de vida, Ele sempre vai estar comigo e contigo. Aplauda o Senhor Jesus. Olha que interessante o verso 21. Para nós finalizarmos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quando nós lemos essa mensagem, nós vemos que aquilo que Deus ele prometeu para mim e para você, mesmo que o mundo acabou, mas Deus sempre cumpriu com as suas promessas. Ele nunca falhou com a família, tanto que tirou Noé e sua família, iniciou um novo ciclo, aonde até hoje está eu e você. Foi necessário que Jesus Cristo morresse para que hoje eu e você
tivesse esperança, tivesse uma saída e tivesse uma certeza que um dia nós não vai mais precisar por tudo isso que nós estamos passando. Eu sei que não é fácil estar na presença do Senhor, não é fácil. E nunca foi e nunca vai ser. Mas uma coisa eu posso falar com toda a propriedade, que vale a pena. E eu vou provar isso na vida de todos vocês. Se não valesse a pena, eu e você não estaria aqui. Se hoje eu estou aqui é porque Ele entrou na minha vida e na sua vida. E se Ele entrou, significa que Ele fez algo na sua vida. E se Ele fez algo, foi algo que você acreditou. E você tem visto o que Ele tem feito, o que Ele tem praticado. Só que a Bíblia vai dizer, vai afirmar que Ele está assentado no trono. E quando Ele está assentado no trono, Ele está com seus olhos de chamas, observando eu e você. Assim como eu estou aqui em pé, mais alto que vocês estão, tendo essa ampla visão. Agora você imagina o pai e o filho sentados no trono, olhando o que ele não está vendo. Então não se preocupe com o que está acontecendo. Não se preocupe com o que as pessoas falam, com o que estão passando afronta. Tenha essa paz de Jesus Cristo sobre a sua vida. Tranquilize a sua mente, Ele é o seu advogado. Como um dia Ele vai ser um juiz, é um juiz justo. Porque Ele te conhece, você não é mais criatura, você é filho e filha de Deus. Você não anda mais na treva, você agora é representante da luz. E como luz, como filho e filha, tranquilize a sua mente. Você tem que ter o controle da sua mente. A mente é que conduz os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, nossos pés, o nosso corpo. E de que forma você vai conduzir ela? Meditando na palavra. Preencha os vazios da sua mente, meditando na palavra de Deus. É essa palavra que vai trazer resultado. Então, nessa data, nessa noite, não tem como você dizer que não ouviu a palavra de Deus. Não tem como você dizer que não soube do sacrifício de Deus. Não tem como você dizer que não vai irá saber como discernir o tempo de chorar e o tempo de se alegrar. Mas, devido à série, devido aos dados inflamáveis do nosso adversário, se por acaso você não souber, o segredo é: entra no teu quarto, fecha as portas e pede orientação ao Espírito Santo de Deus. Lembra que nós vivemos 3 eras nessa terra. Primeira era, a era de Deus. Deus falava, Deus dominava. Foi necessário que essa era acabasse para que entrasse a era de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como mostrar o caminho, abrir o caminho, mostrar a salvação, mostrar o reino. Acabou a era de Jesus, agora é a era do Espírito Santo de Deus. Entenda isso, preste bem atenção nisso. 3 eras. A era de Deus acabou, a era de Jesus acabou. Então só falta a era do Espírito Santo. Eu e você, nós sabemos que está prestes a acabar. Então cuide. A Bíblia diz: aqueles que estão de pé, se cuida para que não caia. Isso significa o quê? Que existe a possibilidade de eu e você cair. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para que não caia em tentação. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus em toda a vida. Em nome de Jesus. Vamos estar encerrando o nosso culto. Quero agradecer o Bispo G, que veio conosco nessa noite participar, veio ministrar uma palavra para o nosso coração, né? Realmente Jesus está
Obrigado, Senhor. Tocar a vida presente nesse lugar. Eu creio que o Senhor trouxe cada um aqui nessa noite para ouvir essa palavra ministrada aos nossos corações, Pai. Que nós venhamos cada dia entender, ó Deus amado, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. O amor do Senhor é muito grande, é imensurável. O amor do Senhor é sem medida. Por isso que o Senhor entregou o seu único Filho por nós numa cruz e deu a vida por nós. Veio nos trazer perdão, veio nos trazer salvação. Então vai lá em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o significado da Páscoa simbolize muito mais do que um ovo, do que um chocolate. Que a Páscoa simbolize para nós, Deus amado, libertação da nossa velha natureza. Mais uma vez eu oro. Que a Páscoa simbolize para nós ressurreição, Senhor. Ressuscitando cada dia um novo homem, uma nova mulher, um novo servo de Deus, uma nova serva de Deus, um novo ministro, um novo pastor, um novo apóstolo, um novo bispo. Ah, Senhor, uma nova criatura a cada dia. Que a Páscoa venha a cada dia tocar em nós dessa forma, ressuscitando nós cada dia para estar vivos em amor, em perdão. Sim, meu Deus, eu oro para que essa igreja cada dia venha, Senhor, receber essa porção do céu. Eu oro em nome de Jesus por aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão nos seus trabalhos, nas suas casas. Também que a graça do Senhor possa estar sendo derramada sobre eles nessa noite. Que o Espírito Santo conduza cada um deles e conduza nossas vidas nessa semana que vai iniciar, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Levante sua mão. Aleluia. Que a paz do nosso Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo Consolador esteja conosco hoje e sempre, e toda a igreja possa dizer amém.